E aí, vamos conversar sobre flexibilidade? Essa é a capacidade mais treinada e mais explorada na dança. Ela é definida como a amplitude de movimento disponível em uma articulação ou um grupo de articulações. E agora, aproveito já para esclarecer um equívoco que ocorre muitas vezes. A diferença entre flexibilidade e alongamento. Flexibilidade é a capacidade física. Já o alongamento é o exercício, é o método que a gente utiliza para adquirir flexibilidade. E por que devemos então treinar a flexibilidade na dança? Acho que eu nem preciso responder essa pergunta para vocês, mas basicamente para a gente poder ter movimentos mais amplos, com maior leveza. Em outros esportes, a flexibilidade não precisa ser tão exagerada como na dança, como numa ginástica rítmica, por exemplo. Mas esses outros esportes que não utilizam tanto essa capacidade precisam sim treinar essa capacidade, porque afinal a gente precisa do alongamento para manter as funcionalidades do nosso corpo. Então, isso eu já relaciono com modalidades que não precisam tanto de um bom alongamento, de uma boa flexibilidade, como, por exemplo, as danças urbanas. Ou eu ouso dizer até que não é necessário ter uma boa flexibilidade para a dança. Qualquer pessoa, uma pessoa travada não pode dançar, então? Pode, mas com a dança ela vai conseguir destravar, ela vai conseguir ir melhorando essa flexibilidade aos poucos. Mas, se você tem aquele aluno que é travadão, mas que gostaria de se sentir mais leve, gostaria de fazer movimentos mais amplos, o treinamento de flexibilidade para ele é primordial, é essencial. E quando devemos treinar flexibilidade? Aí está uma polêmica bem grande que a gente vem tentando mudar, porque eu falo agora, do quando. Nas outras capacidades eu falei do período da temporada, do semestre. Nessa, em específico, eu vou falar o período do dia. Porque se for pensar em semestre, em temporada, a gente precisa também, assim como a força, estar treinando essa flexibilidade. Ou seja, para manter ou para aprimorar. Mas então, quando? Que horário do dia é o melhor para treinar a flexibilidade com o intuito de aumentar a amplitude, o objetivo de aumentar a amplitude de movimento? Eu vejo muitos bailarinos e até mesmo professores passando exercícios de alongamento para melhorar a flexibilidade no início da aula. Porque a gente acreditava-se que o alongamento servia como uma espécie de aquecimento para a aula. Mas será que isso é verdade? Eu digo que depende. Se esse alongamento for um alongamento dinâmico, de baixa intensidade, ele pode ser sim utilizado como um aquecimento, pois ele vai elevar a temperatura corporal. Já um alongamento estático não seria tão interessante assim. E por sinal, é o que eu mais vejo sendo aplicado e sendo feito como aquecimento nas aulas. Logo nós vamos entender um pouquinho mais sobre isso e sobre o porquê que não é bom fazer o alongamento estático ou o treino de flexibilidade em si no início da aula. Mas respondendo à pergunta então, quando esse treino com o objetivo de aumentar a flexibilidade deve ser feito? No final do dia, depois da última aula feita, ou se no caso a gente está falando de uma turma em específica, no final da aula. Porque quando a gente alonga com esse objetivo, o músculo perde a real capacidade de fazer força. Então, o desempenho do bailarino vai ser menor durante a aula se ele fizer esse treino antes, no início. Por isso que o ideal, e também tem algumas pessoas que falam que você fica mais predisposto a lesões, fica mais instável. Então, a orientação é: treino de flexibilidade deve ser a última atividade física do dia dessa pessoa.
Ah, mas o meu bailarino só tem tempo disponível pela manhã. Ele não consegue fazer o treino à noite, por exemplo, ou de tardezinha. Então, o que você orienta para ele? Que ele faça esse treino pelo menos com 6 horas de diferença entre o treino e a aula que ele vai fazer. Porque isso já dá um tempo para o corpo se recuperar e ele conseguir ter um bom desempenho nas aulas, ensaios, apresentações. Além de que, quando você faz um treino bem feito de flexibilidade, os músculos já ficam fadigados, ficam cansados. Então imagine esse bailarino treinando flexibilidade antes da aula, já cansou o músculo, ele vai lá, o professor ainda passa uma aula um pouco mais puxada, o corpo não vai aguentar. E é aí que acontecem estiramentos, torções, enfim. Mas então, de onde que veio essa ideia de que fazer alongamento estático no início é bom? Porque a gente vê todo mundo fazendo até um tempo atrás, a grande maioria dos professores e bailarinos faziam isso. E da onde que surgiu essa ideia? Bom, primeiro, eu quero dizer que não é só na dança que esse alongamento estático é utilizado como aquecimento. Muitos outros esportes utilizavam isso como forma de aquecimento. E por quê? Muito provavelmente essa prática se difundiu porque livros, textos nos dizem que o alongamento estático ele aumenta o fluxo sanguíneo nessa musculatura que está sendo alongada. E, na verdade, no aquecimento, a gente precisa elevar a temperatura corporal geral e não apenas da musculatura que está sendo alongada ou que vai ser trabalhada naquele treinamento, naquela aula, naquela sessão. E pensando nesse ganho de amplitude de movimento, como seria um bom treino de flexibilidade? Agora, vocês vão descobrir a mina de ouro da flexibilidade. Então, o que é melhor? O ideal é mesclar os diversos métodos de flexibilidade. E eu vou explicar agora para vocês cada um deles. Método de alongamento estático. O próprio nome já diz, é o alongamento feito em que você fica parado, não tem movimento. E por quanto tempo eu preciso permanecer nesse alongamento? Bom, a literatura nos traz que o ideal é 30 segundos. Exatamente. Nem mais, nem menos. Já foram feitas pesquisas e o que temos atualmente, no momento em que eu estou gravando esse curso, é de que esse tempo precisa ser de 30 segundos para cada série. E quantas séries são necessárias? Também 3 séries. Ou seja, o bailarino vai abrir um espacate, uma abertura. Ele vai permanecer lá por 30 segundos, vai descansar, por mais 30 segundos, descansa e depois mais 30. Então são 3 séries de 30 segundos, o ideal para que você aumente aí a amplitude de movimento quando pensamos no método estático. E o método de alongamento dinâmico? Bom, dinâmico também já diz, com movimento. O próprio Grand Battement pode ser considerado como um alongamento dinâmico. E o que seria ideal? De 2 a 3 séries, para o músculo que está sendo alongado, de mais ou menos 10 repetições. Então, você vai pedir para que o seu bailarino faça 10 Grand Batiments com a perna direita, depois 10 Grand Batiments com a perna esquerda, e daí repete isso por mais 1 ou 2 vezes. Tudo vai depender do nível de condicionamento do bailarino, do nível de exercício que ele já fez antes, né, no dia, porque às vezes exagerar também nessa carga de treino de flexibilidade, depois dele já ter feito uma carrada de aulas, não é tão interessante. Método de alongamento passivo. Ele se parece com o método estático, mas esse necessariamente precisa de uma ajuda externa, que pode ser o professor, pode ser o colega, pode ser um objeto como uma corda ou até mesmo a parede. Pode ser também
o próprio indivíduo puxando com as mãos, né? Pensando num alongamento aí de posteriores. Enfim, precisa ter essa ajuda externa para ser considerado um alongamento passivo. Ou seja, precisa de uma ajuda externa para ser considerado esse alongamento passivo. E o método de alongamento ativo. Nesse método, os músculos são contraídos voluntariamente. A gente precisa usar essa contração dos antagonistas. E por último, mas não menos importante, temos o método FNP, que significa facilitação neuromuscular proprioceptiva. Eu considero esse o mais complicadinho de se entender. Este, assim como o alongamento passivo, precisa necessariamente de uma ajuda externa, seja o professor, seja o colega ou aparelho, por exemplo. Então, explicando de uma forma bem básica, a gente usa a contração e o relaxamento desse músculo alvo, desse músculo que está sendo alongado. Esse procedimento pode ser realizado por no máximo mais uma ou duas vezes naquela musculatura, porque é um método que a gente acaba enganando um pouco os nossos motoneurônios, o nosso cérebro. Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado com esse método. E para ficar fácil de lembrar, anota aí. O alongamento é de 30 segundos, a contração é de 3 a 5 segundos e depois acontece o relaxamento. Então, alongamento, contração, relaxamento. Sendo que esse relaxamento não precisa permanecer por muito tempo. Você empurra a perna, né, ou o membro, o músculo que está sendo alongado por um pouco mais, até que o músculo se alongue, né, se expanda um pouco mais, e aí você deixa que o bailarino relaxe o movimento. E olha o segredo aqui. Esse é o método que traz resultados mais rápidos, principalmente para bailarinos, porque ele trabalha tanto a força, na hora que a gente contrai o músculo, quanto a flexibilidade, na mesma amplitude de movimento.